Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 3 de novembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, aliás, vamos juntos fazer a respiração da vida. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, começar a clamar pelo nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito, que é a presença de Deus dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Ezequiel, capítulo 7 ao 9. Hebreus, capítulo 5. Salmo 105, do 1 ao 15. E Provérbios 26, 28. Leiam com calma quem não vai trabalhar. Mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Este versículo, o Senhor, com certeza, se você tiver o coração aberto, Ele vai falar ao seu coração. E me perdoe, amados irmãos e amadas irmãs, hoje são 4, né? Eu confundi aqui, hoje são 4. Mesmo assim, vocês releu de ontem e mais o de hoje vai completar com Ezequiel 10 ao 11. O Hebreus 6. O Salmo é o mesmo, 105, 16 ao 36. E Provérbios já é o 27, 1 ao 2. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito, se eu e vocês estivermos abertos e ouvindo o Espírito, com certeza Deus vai falar aos nossos corações, amém? Louvado a Deus. E depois que Ele tem falado já aos nossos corações, já lemos a Bíblia, podemos continuar sim. Quem tem esse livrinho chamado Quem Tem Ouvido, Ouvidos Ouça. Graças ao Senhor. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem falado muito a sua palavra e Ele tem passado para cada um de nós esta palavra profética, amém? Louva-se a Deus. E hoje, graças a Deus, dando continuidade, né, da leitura, hoje vai falar sobre os filhos de Tiatira. E ele diz o seguinte para mim e vocês. Mas antes eu quero ler aqui que fala 1 Reis, assim, o capítulo 12, versículo 31, continuando, né, com Jeroboão. Ele já tinha feito 2 bezerros de ouro, né? Mas aqui diz: Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentro do povo constituiu sacerdote que, ouça bem, que não era dos filhos de Levi. Então, outra coisinha que não foi agradável e abominável aos olhos do Senhor. Ele fez sacerdote que não era da tribo de Levi. O Senhor Jesus, os irmãos da tribo de Levi, quem era os sacerdotes aprovado por Deus, escolhido por Deus, amém? Senhor Jesus, aí ele diz: o Senhor prossegue advertindo a igreja em Tiatira: eis que, apóstolos de cama, bem como em grande tribulação, os que também ela adulteraram, caso não se arrependam. É a oportunidade que Deus dá para cada um de nós. Caso não se arrependam das obras que há elas citam, matareis os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda, ouçam bem, 3 palavrinhas, sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, não tem
desculpa para nós. Podemos ter sim arrependimento. E Ele, próprio Deus, é quem sonda os nossos corações. Como já demonstramos, infelizmente a igreja em Tiatira seguiu o ensinamento de Jezabel, em lugar da palavra e do Espírito, pois a primaz de Roma detinha poder político sobre os governos europeus. Amados irmãos, amadas irmãs, ouçam bem, nós precisamos ouvir falar do Espírito, bem? Da primazia ao Espírito que está dentro de nós. O resultado disso foi que ela se prostituiu com os reis da terra, e os habitantes da terra se embriagaram com vinho de prostituição. Conforme lemos, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrarei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho. Ouçam bem, hoje nós estamos vendo isso também, né, gente? Como podemos ver, hoje uma mistura, como podemos ver, houve uma mistura e a igreja começou a governar e ter poderes sobre as nações. Poderes o quê? Político. Aí onde está o perigo. Amados irmãos, mas irmãos, ouçam bem. Não pode haver mistura na igreja. A igreja tem que haver a palavra pura. Lembre-se bem disso. Toda essa prostituição espiritual, idolatria, deformaram totalmente a igreja. Os filhos de Jezabel, mencionados em sua carta, devem significar os que pertencem a seus sistemas corruptos. Todos serão, ouçam bem, não vai ficar um de fora, todos serão igualmente julgados quando ela for julgada no final dos tempos, que está muito próximo. Amados irmãos, amadas irmãs, lembre-se, no que diz respeito aos pertences da igreja de Tiatira, do lado negativo, André Miller os caracterizou em 2 conjuntos. O primeiro são filhos da Jezabel, envolvidos no esquema de quê? De prostituição e idolatrias. Os segundos são os que não são filhos dela, mas não lhe resistiram. São os negligentes, os que continuaram com ela, né? Infelizmente, esses constituem a maioria dos dias atuais e caracterizam o estado público da cristandade. Nós sabemos que no meio da cristandade tem muitas coisas que não agradam a Deus, principalmente esses estados públicos. Ó Senhor Jesus, sem consciência diante de Deus, se comete em flutuar ao sabor da corrente em comunhão com qualquer sistema, ouçam bem, qualquer sistema religioso, mas agradável à mente deles. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que ter muito cuidado com os sistemas. Então, esses não buscam a vontade de Deus, não buscam trazer o reino de Deus à terra, mas buscam o sistema religioso que mais lhe agradar. Os filhos de Jezabel não se preocupam com a vontade de Deus, tampouco com a sua palavra. Amados irmãos, amadas irmãs, nós, porém, amados irmãos e amadas irmãs, não podemos ser assim. Nós temos que fazer a vontade de Deus, para que quando nós estivermos fazendo a vontade de Deus, o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. E eu escrevi o seguinte para nós, pequenino, mas dá para nós desfrutarmos. Eu escrevi o seguinte: amados, nós precisamos estar atentos ao falar profético, para não sermos enganados e trazermos misturas para dentro da igreja, como os filhos da Tiatira. Mas vamos buscar trazer o reino de Deus e fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não podemos ser mais enganados. Lembre-se bem disso. Vamos fazer a vontade de Deus. Não vamos ser esses filhos de Tiatira. Vamos ser filhos legítimos de Deus. Louvado a Deus. Fica aqui uma advertência para cada um de nós. E não esqueça, quando nós fazemos a vontade de Deus, com certeza o reino de Deus está sendo estabelecido aqui
na terra. Louvado a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, não percam tempo. Passem uns para os outros. Alguém está precisando dessa pequena frase, este versículo, para sair do engano de Satanás. Amém? Louvado a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos ser irmãos e irmãs cheias e cheios de Deus, levando vida às pessoas. Louvado seja Deus. Tenha tudo um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.